Jovens e velhos santistas, neste domingo 4 da tarde, tem Santos e Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, um adversário que ultimamente tem dado muito trabalho ao Santos, né? A despeito de nós termos conseguido subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino tem negado fogo na reta final da Série B, ter ficado pelo caminho. Mas ainda assim, apesar de ter perdido alguns jogadores, inclusive o Luizão, zagueiro que está conosco hoje, é um time bastante chato, né? E que em casa dá muito trabalho. É um jogo às 4 da tarde, está muito calor no estado de São Paulo, não sei como é que vai estar o clima em Novo Horizonte. Um calor muito forte também pode trazer logo na sequência a chuva. E entre bom tempo e tempestades, nada a ver com o Gabriel, né? O Santista fica preocupado porque vê o seu grupo, que era o mais fraco até então do campeonato, ter um acréscimo de pontos dos adversários diretos. O Bragantino, por exemplo, neste sábado venceu o São Paulo em casa. São Paulo usou um time reserva, né, porque tem uma partida a mais na semana que vem, por conta daquela viagem aos Estados Unidos. E o Bragantino foi a 8 pontos no campeonato, a mesma pontuação do Santos. Só que o Bragantino tem menos 4 de saldo, o Santos tem menos 1. Por isso estamos na frente. Um empate serve para o Santos contra o Novo Horizontino? Serve, desde que seja de 2-2 para cima. Porque a Portuguesa venceu também na rodada, né? A Portuguesa fez 2-0 na Inter de Limeira. E o saldo das duas equipes, Santos e Portuguesa, é menos 1. Só que a Portuguesa tem um gol a mais marcado. Então, para que o Santos, mantendo o saldo, superasse a Portuguesa, teria que empatar por 2 ou 3 ou mais gols de diferença. Um 2-2, por exemplo, deixaria o Santos com saldo menos 1, mas com 13 gols marcados. Mas, claro, isso é só uma conta matemática, porque, obviamente, a gente não tem que ficar nessas, né? O Guarani vai pegar a Ponte fora, no mesmo horário, né? É o Clássico de Campinas, lá no Moisés Lucarelli. É o mesmo horário, as duas partidas às 4 da tarde. O Santos não pode ficar também nessas. Que eu confesso que é um hábito que eu não perdi ainda, né? Nessa coisa de ficar vendo o resultado dos outros e tal. Isso é quase um trauma que foi perpetrado na nossa mente pelas péssimas gestões que o Santos teve, especialmente a do Andrés Ueda. Mas é difícil acreditar que esse time vá conseguir em tão pouco espaço de tempo. E sem o seu treinador, esse descolamento de retina do Pedro Caixinha, essa ausência dele de novo, né? É o Pedro Malta que estará à frente da equipe. Isso pode comprometer o trabalho dele na sequência do Santos, né? Se o Santos sofrer mais uma derrota ou não ganhar e depois perder o Clássico, vai ser mais ou menos como o Carille foi infectado pela Covid, né? E ficou mal, e naquele momento que ele vinha de uma boa campanha na temporada anterior, acabou sendo mandado embora, porque não estava 100% com a saúde em dia, né? E no caso do Caixinha, ele dá o treino, mas se ele não pode estar na beira do campo, ele é o comandante da comissão técnica. Por melhor que o auxiliar seja, por mais que ele confie no auxiliar, não é ele, né? É difícil o treinador principal não estar lá na beira do gramado. Acontece, enfim, vamos ver o que vai ser do Santos neste jogo. Mas repito, é difícil imaginar que o time que tomou um monte de gol de cabeça nesse campeonato, em questão de 2 dias, vai mudar da água para o vinho. Tem uma mudança de peça, o Zé Ivaldo cumpriu suspensão e entra na zaga. Ao que tudo indica, o Basso também vai jogar. Mas depois de todo o burburinho que andou rolando aí nas últimas horas, eu não vou entrar nessa discussão. Eu não duvidaria se o Gil aparecesse como titular. E tem um outro detalhe. O Vinícius Lira entra na lateral esquerda, né? Porque o Escobar está suspenso, o Souza está machucado e o Vinícius Lira é alto. Então o Santos pode ganhar na bola parada defensiva um jogador com mais estatura, que é o Vinícius Lira, que é bom no ataque também. Então vamos ver como é que vai ficar essa formatação do time, mas em resumo, até depois para trazer aqui para vocês as possibilidades táticas do Santos, é um jogo em que as individualidades têm que fazer a diferença. Afinal de contas, são jogadores, muitos com experiência
em grandes times brasileiros, em outros grandes times brasileiros e também com experiência internacional, né? Tomás Rincon, o Pituca, mesmo que tenha sido no Japão. O Luan Pérez não vai jogar porque sentiu uma questão muscular, está fora, mas o Neymar nem se fala, o próprio Tiquinho Soares, o Soteldo. Então, assim, são caras que têm bagagem. Eles precisam apresentar um pouco mais. Individualmente, é um jogo para se vencer na individualidade, por incrível que pareça. Um lance, um chute do Guilherme, um drible, uma jogada genial do Neymar, um pivô bem feito pelo Tiquinho, uma ultrapassagem ali do Vinícius Lira ou do Léo Godoy do outro lado. O Soteldo, né, com aquelas bolas que ele tem conseguido enfiar por trás da zaga ou na base do drible. É isso que a gente pode prever ou imaginar, né? Prever é difícil. E torcer para que a defesa, que o Brasão faça lá os seus milagres e a defesa suba, principalmente, né? É o que a gente espera. Vamos falar mais sobre isso e sobre a possibilidade do Neymar ser titular a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na Rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista e também do chefe Danilo Rocha. Com atendimento que você já sabe, de quarta a sexta tem o almoço das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde até às 11 da noite, sábados, domingos e feriados o almoço até às 4 da tarde. Telefone que também é o delivery, é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. E você dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 10% de desconto no restaurante ou então no delivery noturno. Que a Osteria, inclusive, tem pizzas maravilhosas para você. Neste sábado eu provei a Havaiana. Meus amigos, que espetáculo! Com abacaxi junto com... Olha, espetacular a pizza. Agridoce para quem gosta. E olha que eu não sou muito fã de agridoce, viu? Minha esposa insistiu. E também a de palmito com alho poró. Foram as duas que a gente pediu hoje. Sensacionais, viu? Saiu um pouco daquela coisa de mozzarella, 4 queijos, português e tal, são todas maravilhosas também da Osteria, mas essas duas que a gente comeu neste sábado, ó, recomendo para vocês, tá bom? Para conhecer mais, vai lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. E para fechar aqui, o nosso introito, lembrar o nosso Pix, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com, para você que quiser e puder contribuir com o nosso trabalho. No final do vídeo tem mais recados. Bom, meus caros, dito isso, time provável do Santos que os companheiros têm divulgado nos sites e em outros conteúdos também, outras plataformas: Gabriel Brasão, Léo Godoy, o Zé Ivaldo, o João Basso, mas eu não duvidaria do Gil, e o Vinícius Lira, o Tomás Rincon, o Diego Pituca e o Neymar de titular, o Soteldo pela direita, o Guilherme e o Tiquinho Soares. Nesta formatação aqui, o Soteldo tem que marcar, ele tem que ajudar. Não dá para ele ser aquele 10 solto como ele estava sendo. Ele vai ter que ser um 7-7 mesmo, né? Alguém para voltar e recompor ali aquele lado direito, como o Guilherme faz do lado esquerdo, porque sem a bola o Santos tem que deixar o Neymar livre para receber e o Tiquinho lá na frente para fazer aquela função da parede. Porque se o Soteldo não funcionar nessa função, daqui a pouco o Gabriel Bom Tempo ou algum jogador que chegue vai tomar essa posição aí. Aliás, por falar em jogador que chegue, o Hellraiser, né, o Hellraiser, sei lá, optou pelo Botafogo. O Botafogo aumentou a proposta, botou mais dinheiro no negócio, o Santos ia botar uma grana também, uns 6 milhões de euros à vista, mas o Botafogo melhorou a proposta, eles não têm treinador, mas tem lá a SAF, estão botando dinheiro. O cara também recebeu uma proposta melhor e não dá para a gente ficar reclamando muito da condição do Santos, não. Só vai dar para a gente reclamar o dia em que passar a proposta, chegar a proposta da SAF bilionária e o Santos não aceitar, porque o presidente Marcelo Teixeira acha que o Santos pode ser administrado como ele administrava o clube lá em 1992. E o mundo mudou muito, até em relação a 2002, né? Mudou muito o mundo, né? Diferente.
Os clubes hoje precisam de muito dinheiro, né? Não é só com 70 mil sócios, 7 milhões de seguidores no Instagram, só isso aí não vai adiantar. E o presidente sabe disso. Ele sabe disso e as pessoas sérias que estão do lado dele também sabem disso, né? Então não dá para ficar brincando com esse papo do estatuto, de vamos ver como é que vai fazer e tal. Tem que ter lugar na SAF, dentro do organograma da SAF para aquele outro, gente que não tem a menor experiência, que nunca lavou um prato fora do Brasil na vida, né, que não sabe falar outro idioma, que nunca precisou dar duro de verdade para trabalhar, né? Enfim, tem uma turma aí que vou te contar. Então não dá para dar espaço para esse pessoal não, né? Tem que ter espaço para o profissionalismo e para o dinheiro que entrar, porque tudo bem que o Santos está usado no mercado, mas até como me foi perguntado outro dia, o Santos está gastando, o que o Santos gastou até agora? O Santos contratou um monte de jogador por empréstimo, um monte de jogador aí que está em recuperação, comprou o Tassiano. O Neymar veio nas condições que todo mundo sabe, né? Então, o Santos precisa trazer ali alguém para a direita, precisa trazer um volante mais jovem, com mais pulmão, com mais chegada ofensiva, né, ali para dar uma opção diferente ao Pituca e ao Tomás Rincon e até o Schmidt, enfim, talvez realmente um zagueiro seja necessário. Há quem diga até que um lateral direito, você vê, tem uma janela no meio do ano daqui a pouco. Vai ter mais opção no mercado, né? Enquanto isso, o Santos está esperando o David Washington voltar da seleção, o Zé Rafael ficar bom do problema que ele tem, o Verón entrar em forma, e aí vamos tocando, né? O Barreal, que foi anunciado também, ficar em forma e à disposição. Só eu citei 4 jogadores, mas são 4 jogadores do meio para frente também, né? Vamos aguardar o que pode acontecer. De toda forma, esses que eu citei do time titular têm capacidade técnica suficiente para resolver o jogo contra o Novo Horizontino. O Neymar especialmente. E por que eu acho que desta vez é correto colocar o Neymar como titular? Porque se ele aguentou 50 e tantos minutos na Vila, na estreia depois de tanto tempo, ele precisa ser testado de uma outra forma. Começando a partida, né, com o time todo com gás, né, e não se defendendo. O Neymar ele pode sofrer aí eventualmente o que alguns jogadores que atuam na peça ofensiva do Santos eventualmente sofrem, que é o time está muito atrás e ele ficar isolado para puxar um contra-ataque. Não, o Santos tem que ir com a mentalidade de construir o resultado e com todo mundo no ritmo desde o começo, isso talvez fique mais fácil. Não sei se para o jogo contra o Corinthians talvez dê para o Neymar ser titular, né? Eu acho que tem que ser assim, vai ter jogos que a gente vai ter que escolher, uns que ele vai começar, outros que ele vai entrar no segundo tempo, eventualmente até um jogo que ele vai ficar fora, pode acontecer também. Apesar de que dá até pena, né? Porque só Deus sabe quanto tempo ele vai ficar no Santos. Cada jogo que ele perde é uma chance a menos de vermos o Neymar em campo e a possibilidade de ele fazer gols com a camisa do Santos. Então, assim, com ele em campo, apesar de tudo, a nossa esperança aumenta em relação à vitória, né? O Santos tem a competência do Guilherme, do Tiquinho, do Soteldo, enfim, na peça ofensiva, mas o Neymar, numa jogada, ele pode fazer a diferença e resolver o jogo. Eu espero que aconteça isso neste domingo, como eu disse, até porque os times do grupo venceram. O Guarani tem um clássico contra a Ponte Preta, mas pode ganhar, porque o Guarani está bem esse ano, né? Se o Santos não ganhar, o Guarani vencer, o Guarani dá uma disparada, e todo mundo está contando, tem gente no Santos contando com uma classificação em primeiro lugar no grupo, até para levar esta partida para o estádio do Corinthians ou do São Paulo para ganhar dinheiro, né? Tem isso. Agora, se ficar em segundo lugar, não dá, e ainda mais se for o Guarani, não dá para levar nem torcida, porque em Campinas não pode ter torcida dos times grandes de São Paulo. Torcida única lá também. Então, que o Santos se mova, né? Que o Caixinha, à distância, consiga, no modo home office, ajudar o Pedro Malta e que os jogadores se ajudem também em campo, estejam atentos, ligados, porque era para ter feito nesses 2 jogos 6 pontos em casa, fizemos só 4. Vai ter que buscar nos 2 jogos fora, depois tem 2 jogos dentro, depois tem a Inter de Limeira fora. O Santos tem obrigação de se classificar, né?
não é porque o time está em reconstrução, e eu entendo perfeitamente isso, e lamentavelmente entendo que dependendo do que aconteceu, o Pedro Caixinha pode até ser demitido, e tem gente que não está querendo entender, porque é muito fácil também para alguns fomentarem o ódio na cabeça do torcedor. O Caixinha é ruim, o Caixinha tem isso, o Caixinha é aquilo. Pô, vocês estão de brincadeira, né? A gente pedindo chance para a base, o cara dando chance para a base. Depois daquilo que vocês viram no segundo semestre do ano passado, todo mundo pedindo um trabalho de médio e longo prazo. Aí todo mundo quer que um cara que tem 4 jogadores ainda para chegar no time e estrear, e que o clube ainda está no mercado, e que o Neymar chegou agora, sem ritmo, né? Todo mundo quer que esse time jogue por música, como se ele estivesse sendo treinado há 2, 3 anos, sabe? É difícil, né? É difícil, a gente não tem paciência, e quem deveria influenciar positivamente a torcida para que ela tenha paciência faz o contrário, bota mais lenha na fogueira ainda. Não é assim que funciona. E se acontecer do Caixinha sair, eu vou lamentar profundamente e torcer para que o próximo que venha tenha mais sorte, né? E mais receptividade por parte de alguns, em todas as esferas. Mas eu estou com fé que o Santos vai conseguir um bom resultado em Novo Horizonte, a despeito do adversário ser muito forte e merecer todo o respeito, tá bom? Nós vamos acompanhar na medida do possível, né? Porque infelizmente esse é mais um jogo escondido, que a Federação Paulista também deu uma viajada na maionese, é muita plataforma, né? Você já tem TV a cabo, TV aberta, YouTube, aí arrumaram 3 streamings diferentes e o jogo é só deles neste fim de semana, né? Nesse domingo. Zapping, Nosso Futebol, Paulistão Play e UOL. O UOL Play 4, né? Todos lá com o mesmo preço por mês e tal, mas porra, precisa assinar um negócio que para ver um jogo, 2, sabe? É pouco, mas sei lá, cada uma. Enfim, já tem um convite aí para assistir na casa de um amigo que assinou esse negócio aí, vamos ver se eu consigo ver direitinho, né? E trazer aí os detalhes para vocês depois desta partida, tá bom? Repito, é um jogo que o Santos precisa ganhar, porque empatar é razoável, não é péssimo. O problema é que tem o clássico contra o Corinthians, e aí é o chamado a perna do circuito que derruba treinador. Aí pode mudar tudo, ainda dentro do Campeonato Paulista. Mas com fé que o Neymar vai fazer a diferença, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.